A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e notícias e testemunho. Irmãos, vamos ouvir aqui hoje palavra da Vila Ré, dia 5 de maio de 2025. Gênesis capítulo 41. Eu sei que está escrito errado, geniais. Na hora que mandaram, já mandaram assim, né? Mas é Gênesis capítulo 41, versículo 38. Ancião Celso pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade, irmão, que compartilhe essa pregação nas redes sociais, WhatsApp e Facebook, irmãos. É um culto maravilhoso, um culto onde Deus falou com nossa querida Irmandade, irmãos. Vamos colocar aqui o culto para os nossos irmãos ouvir, né, irmãos? Um culto glorioso, aonde Deus des desceu com sua presença, irmãos. Vamos colocar aqui? Vamos disponibilizar para nossa querida Irmandade. Vamos lá. Nós vamos ver com a ajuda de Deus. Deus seja louvado. Vamos ver com a ajuda de Deus o livro de Gênesis. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 38 em diante. Gênesis 41, no verso 38 em diante. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafinate e Panea, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu, nos 7 anos de fartura, a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade.
Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Glória ao nome santo do Senhor. Na história de José, bastante conhecida, muita irmandade conhece a história de José, uma história muito bonita, que nós temos ali em Gênesis, e que podemos tirar muitos ensinamentos da história de José. E um grande ensinamento que nós podemos tirar da história de José é uma história de superação. José foi aquele que superou todas as dificuldades. Aquilo que era para dar tudo errado na vida de José, o Senhor abençoou e deu tudo certo na vida de José. Ainda no final aqui de Gênesis, no último capítulo, José então, quando seus irmãos, seu pai então falece, então vem os seus irmãos e vem falar com ele: aí agora, José, o que você vai fazer por nós? Nós te prejudicamos tanto, te causamos tanto mal, você vai agora dar um troco para nós? Como é que vai ser? Porque eles estavam dependentes de José, porque o Senhor abençoou José. Então eles iam falar: e agora, o que você vai fazer conosco, José? José falou assim para eles: eu estou aqui como Deus entre vós para, enfim, querer julgar ou querer fazer justiça. Vocês são meus irmãos, eu vou cuidar de vocês. Todo o mal que vocês me causaram, o Senhor transformou em bênção na minha vida. Então, aquele que serve a Deus, aquele que tem Deus, não tem que temer a nada, não tem que se preocupar com nada. Até o mal que possam querer fazer contra nós, o Senhor vai e transforma em bênção também. Quantos que já até o Senhor até converteu alguma alma por algum mal que queria converter, e o Senhor mostrou que o Senhor é Deus na nossa vida. E o Senhor vai mostrar para alguém que Ele é Deus na tua vida, irmão. Que Ele é Deus na tua vida, irmã. Glória. Então aqui nós sabemos pelo tudo que José passou, não é? Foi vendido pelos seus irmãos, uma companhia de ismaelitas passando, comprou, levou ele para o Egito, foi vendido. Então, chegando no Egito ali, ele foi trabalhar ali, não é? Na casa de Potifar. Ali a esposa de Potifar se engraçou com ele, mas ele servia a Deus e era temente a Deus. E isso que é o mais importante na nossa vida, nós tememos a Deus e andar conforme a doutrina e a palavra de Deus. Por causa disso ele foi preso, mas tudo ele tinha Deus na vida dele. Lá no cárcere ele tinha Deus com ele. Aonde ele estivesse, Deus estava com ele. Viu, irmão? Viu, irmã? O que importa é que Deus está na tua vida, seja onde for e como for. O importante é você ter Deus junto com você.
Santo é o nome do Senhor. Então, ali houve oportunidade, ele então interpretou sonhos, que era um dom que Deus tinha dado para ele. Ele interpretou sonhos ali, e quando então ele foi também ali, estava nesta situação, o rei também, este rei aqui, este faraó também teve o seu sonho e ninguém interpretava. E vamos chamar José, que o José sabe interpretar. E aquele sonho que a Irmandade conhece, de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas, e que José interpretou e falou que vai ter 7 anos de fartura na terra, e depois desses 7 anos de fartura vai ter 7 anos de vacas magras. Vamos acumular tudo, vamos guardar tudo e vamos juntar, para que na hora que faltar nós vamos ter. Os outros não vão ter, mas nós vamos ter. Bendito é o nome santo do Senhor. Isso é material e isso é espiritual. Vai juntando, irmão. Vai juntando, irmã. Nós passamos por um processo há um tempo atrás, que as igrejas se fecharam e aqueles que tinham acumulado foram comendo das palavras que o Senhor mandava. Glória ao nome santo do Senhor. É material e é espiritual. Tudo que é bênção na tua vida vai acumulando. Não joga nada fora, não deixa nada escapar, porque você vai precisar de tudo isso no dia do amanhã. Glória ao nome do Senhor. Então, com essa interpretação, o faraó então falou assim: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então, aqui, eles não viram aquilo como uma inteligência. Não, eles viram que ele tinha o Espírito de Deus. E esta tem que ser a nossa vantagem. Essa tem que ser a nossa diferença. Sofremos igual, padecemos igual, choramos igual, temos dificuldade igual, tudo é igual, somos de carne e osso como todos. Só que nós temos o Espírito de Deus. A irmã, o irmão não passou pelas águas do batismo, não foi feita uma oração, as palavras do batismo não foram como bendito é o nome santo do Senhor, de imposição de mãos. A irmã e o irmão não recebeu o Espírito Santo da graça. Então você carrega contigo o Espírito de Deus. E isso é o que vai fazer a diferença. Na hora H vão ter que dizer: este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher tem o Espírito de Deus. Foi o que verificaram em José. Não é? Olha que inteligente ele, não. Viram que aquilo que ele tinha vinha do céu, vinha de Deus. Ele tem o Espírito de Deus. Então, Faraó falou: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Então vamos colocar você para governar todo aqui, todo o povo, tudo está nas tuas mãos. Chegou o momento da exaltação. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele que serve a Deus com fidelidade na palavra, chega o dia da exaltação. Santo é o nome do Senhor. E ele, então, superou toda aquela dificuldade. Tudo que ele passou. Foi vendido, foi preso, sofreu, caluniado. Mas ele estava com o Senhor. E José deixa um grande exemplo de superação. E a palavra hoje quer trazer para alguém que está aqui, ou para todos nós, uma confiança para você ficar firme no teu propósito, neste exemplo de superação. Bendito é o nome santo do Senhor. Alguma coisa que aconteceu de ruim, o Senhor vai transformar em bênção na tua vida. Santo é o nome do Senhor. O Senhor tem esse poder. E você vai passar por esse exemplo de superação. Mas superação não é ficar remoendo o que aconteceu no passado, não. Superação é: eu tenho Deus. Deus vai me abençoar. Deus vai me ajudar. E para alguém que está aqui, o Senhor te diz assim: você vai sair dessa.
Você veio aqui dizendo, como eu vou sair dessa? O Senhor te diz, você vai sair dessa, porque o Senhor vai te ajudar. Glória ao nome santo do Senhor. Então colocou, e quando o Senhor entra, ele entra para abençoar mesmo. Então, ele colocou ele como governador, tirou até o anel da sua mão. O anel é o que selava. O anel, naquele tempo, é o que selava. A ordem está dada, o decreto está feito, sela com o anel do rei. Sela. Então ele deu o anel. Se ele deu o anel, significa, ó, você agora comanda tudo. Aquele que estava por baixo, o Senhor tirou de baixo e colocou por cima. Dá para aumentar um pouquinho a tua fé por essa palavra, irmão? Santo é o nome. Nem egípcio ele não era. O Senhor pegou, deu o anel para ele, fez um vestido de linho fino, pôs um colar no pescoço, deu o segundo cabo, porque o primeiro por certo era dele, deu o segundo cabo e fez ele então, falou, vai então, vai, a terra você cuida de tudo, tudo, você só não vai sentar no trono, mas você vai reinar. E o Senhor Jesus, ele fez nós não vamos sentar em trono nenhum, mas ele fez nós de reis e sacerdotes. E ele deu para nós a liberdade de entrar no santuário e falar com Deus. Falar, Senhor, eu preciso que tu me ajude. Eu estou precisando da tua misericórdia. Eu preciso que tu abra uma porta. Eu preciso que tu saia. Eu preciso que tu me perdoe. Mas agora, Senhor, o Senhor Jesus abriu a porta do santuário. Eu estou entrando agora. Agora a palavra está sendo enviada. E tem um anel que vai selar a tua petição, irmão. A tua petição, irmã, vai ser selada no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Então, ele falou, você vai comandar tudo. Deu uma mulher para ele, trocou o nome dele. Ele só tinha 30 anos, mas já estava abençoado ali, porque o Senhor tinha uma obra. Na hora da fome, aquela família que vendeu ele ia precisar da ajuda dele. Aquela família que estava lá em Israel, que vendeu ele para o Egito, foi descer para o Egito para comprar o pão ali. O Senhor sabe o dia de amanhã. Santo é o nome do Senhor. Por esta palavra bendita, eu vou pregar o que o Senhor está dando. Tem alguém aqui que aquele que quer te prejudicar vai precisar de você. Santo é o nome do Senhor. Porque a roda vira, porque as coisas mudam, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, porque está tudo na mão do Senhor. Se Ele quiser fazer assim, Ele faz, se Ele quiser fazer assim, Ele faz, está tudo na mão do Senhor. Então José, aconteceu que 7 anos então houve fartura. Aqui fala assim, a terra produziu fartura a mãos cheias, sem limite, a mãos cheias. O Senhor entrou para abençoar, entrou. Mas olha o ensinamento aqui. O ensinamento foi, na hora que veio a bênção, ele foi armazenando, ele foi guardando, ele não foi desperdiçando. Isso é um ensinamento, principalmente para nós. Temos que saber que nós envelhecemos, nós ficamos velhos, uma preocupação do ministério, da parte da piedade, está pagando o carnezinho de INSS, está se prevenindo para o dia de amanhã. Tudo isso é preocupação, porque o dia de amanhã chega. Hoje nós temos saúde, hoje nós temos condição. Amanhã tem alguém que pode enfermar, pode ter necessidade. E assim vai, vamos ficando velho, o mercado já não vai nos aceitando mais. E aí, nós guardamos no dia das vacas magras, no dia das vacas gordas nós só consumimos, só despejamos. Bendito é o nome santo do Senhor. Então foi um ensinamento também. E os jovens também. Hoje os jovens também gostam das coisas boas, dos melhores restaurantes, das melhores marcas, de viagens. Então hoje é bom, mas vamos pensar um pouquinho também no dia de amanhã.
Então José guardou tudo, fez ali, tudo foi guardando. E chegou uma hora, ele até parou de contar, não dava nem para contar mais. E foi juntando. E nessas bênçãos aí, veio também 2 filhos para José. Antes que viesse a fome, naquela bênção toda ainda veio 2 filhos para José. E o primeiro ele chamou de Manassés. Porque ele disse assim: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então ele chamou de Manassés, porque o nome ele deu assim, porque Deus fez ele esquecer a prova que ele passou lá na casa do pai dele. Foi vendido pelos irmãos, o sofrimento que ele passou. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Olha que coisa bonita. Esquecer. Não é? Tem muitos que perdoam, mas não esquecem. Será que perdoar e não esquecer é perdoar? Deus, ele agradecia a Deus que Deus fez ele esquecer de tudo lá de trás. Dizendo assim: o que ficou para trás, eu tenho que esquecer. Porque o que vai me levar para frente aquilo que ficou lá atrás? O prejuízo que eu tomei lá atrás, meus irmãos me venderam, me causaram mal. O que isso vai me ajudar daqui para frente? Só vai me atrapalhar. Bendito é o nome santo do Senhor. Às vezes o irmão está preso em alguma coisa lá de trás, a irmã está presa em algum prejuízo, alguma situação, alguma coisa que aconteceu. E o Senhor te diz: esquece o que ficou para trás e vai para frente. Porque o que está lá atrás só nos segura, só nos amarra, só traz tristeza, só traz rancor, não perdoa, não deixa para lá, não esquece. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor quer que nós esqueçamos o que ficou para trás e avancemos para a frente, para o que vem na nossa frente. Ele tem muito mais na frente para nos dar, para nos abençoar. Então, em relação a isso, o primeiro filho ele chamou de Manassés, porque o Senhor me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Tudo que me fizeram, eu esqueci. Eu tenho Deus. Quem tem Deus tem tudo. Eu vou ficar me apegando com o que ficou lá para trás? Não. Eu tenho Deus. E depois ele pôs o nome do segundo de Efraim, porque disse assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ficou para trás ali Israel, ele foi ali para o Egito. O Senhor me fez crescer na terra da minha aflição. A Irmandade crê que na hora da dificuldade o Senhor faz as maiores obras na nossa vida. Que na hora da aflição é onde ele vai aparecer e vai fazer uma obra e o nome dele vai ser glorificado. Santo é o nome. Foi para o Egito. Aflição, foi preso, foi caluniado, mas o Senhor fez ele crescer. E cresceu, hein? E cresceu bastante, hein? Leva essa palavra, irmão, leva essa palavra. Deixa o que passou para trás e leva essa palavra, que o Senhor vai te fazer crescer. Está na aflição, dá glória a Deus, que o Senhor vai te fazer crescer. Na espiritualidade, na fé, na crença, na firmeza, na certeza que Deus está no teu caminho. Então José não reclamou, não. Ele estava aqui glorificando a Deus. Deus me fez crescer lá no meio da minha aflição. Eu cresci. Santo é o nome do Senhor. E o Senhor vai fazer alguém que está aqui crescer. Você nem crê, mas o Senhor te fala: creia, porque eu vou fazer você crescer no meio da tua prova. Santo é o nome do Senhor. E aí acabaram os 7 anos de fartura. Começou a vir os 7 anos de fome. E toda a terra ia buscar o pão lá no Egito, não é? Ia buscar, e o faraó falava para todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu tudo que havia mantimento, vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. E todas as terras vinham do Egito para comprar de José. E entre todos eles, aqueles que prejudicaram José, os irmãos, tiveram que ir lá, tiveram que bater no Egito. Nós vamos buscar pão. E
quem é de Deus não rejeita de dar o pão. Quem é de Deus não guarda rancor. Quem é de Deus esquece. Quem é de Deus perdoa. Quem é de Deus ajuda. Quem é de Deus então perdoa. E quem é de Deus oferece o pão. O Senhor Jesus veio nos ensinar isso. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor Jesus, ele veio nos ensinar a dar o pão para quem for. Bendito é o nome santo do Senhor. Então todo mal foi transformado em bem. Tudo que foi causado. Quem sabe tem alguém aqui com problemas graves na família, problemas que não se resolvem na família. O Senhor te diz assim, só tem um jeito de resolver. O amor vai resolver tudo. Esquecer, deixar para lá, andar para frente. O que passou, passou. O que ficou, ficou. Leva a promessa da palavra. Sabe o que o Senhor te fala? Dá para colocar o teu prejuízo nas costas do Senhor? Dá para entregar? Falar, Senhor, está na tua mão, Senhor. Esse prejuízo fica contigo. Tá? O Senhor vai fazer uma obra que nem fez com José. Daquilo que do mal o Senhor vai fazer o bem. O Senhor sempre tem como trabalhar. O Senhor, ele... Que obra que ele vai fazer quando está tudo bem, tudo na fartura, tudo... Que obra vai fazer? Não é? O Senhor gosta de fazer obra onde tem necessidade. Você veio aqui trazendo necessidade. E o Senhor te diz, na tua necessidade eu vou trabalhar. Santo é o nome do Senhor. Mas olha para frente, olha para a palavra. A palavra vai te levar para frente. A palavra vai te tirar dessa situação. A palavra vai te dar a solução. E a palavra vai fazer você glorificar o nome de Deus. Quem sabe alguém vai sair e vai falar assim, agora eu conheço o Deus que eu sirvo. Não é? E como o Senhor deu na oração, tem testemunhado também que veio aqui. E aqui, como o Senhor deu na oração, é lugar de obra, é lugar de milagre, é lugar de maravilha. Para provar que Deus está no nosso meio. Nós não servimos a Deus por causa dessas obras e desses milagres, mas Deus faz os milagres para mostrar que Ele está no nosso meio. Nós servimos a Deus pela salvação, pela vida eterna, porque nós queremos um dia morar com Deus lá na eternidade. Mas nós precisamos, não é? Até João Batista, que foi o que veio na frente do Senhor, abrir o caminho para o Senhor, teve um dia que ele teve dúvida. E na dúvida, então ele mandou 2 mensageiros ir lá falar com o Senhor, para perguntar se o Senhor era ele mesmo o Messias. Porque a dúvida faz parte do ser humano. E João Batista era aquele que era primo, e era aquele que veio para abrir o caminho. Foi o que batizou Jesus. Chegou o dia da dúvida, vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo o Messias que era para vir. Eles foram lá falar, e o Senhor Jesus, então, fez os milagres, as maravilhas, e foram para eles, vai, volta lá, diz o que vocês viram, diz os milagres, diz as maravilhas, diz, esse caminho é um caminho de milagre, é um caminho de maravilha. É o Senhor provando na vida de cada um de nós que Ele está conosco, que o Seu Espírito habita em nós, para que possa dizer, que nem foi dito sobre José, o Espírito de Deus está nele, o Espírito de Deus está nela. Este é um caminho em que nós temos obras, testemunhos, como o Senhor Jesus falou, vai lá, fala lá para o João Batista, o que vocês viram, não é? O coxo anda, o cego enxerga, o morto vive, e assim por diante. Vai lá, fala para ele, para tirar alguma escama dos olhos, alguma dúvida do seu coração. E o Senhor diz para alguém que está aqui, eu vou tirar alguma dúvida do coração de alguém. Nosso Deus é um Deus vivo, verdadeiro, e que fala e que faz. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas anda com Ele e olha para frente, não olha para trás. O que passou ficou, e o que o Senhor tem para te fazer, Ele vai fazer. Dá a glória a Deus, vai para a tua casa em paz, e seja que nem José.
um exemplo de superação. O crente tem que ser um exemplo de superação, porque assim ele é um testemunho eficaz para o povo, para o mundo. Eu passei por isso, mas o Senhor passou comigo e o Senhor me ajudou. Deus seja louvado. Agora... Santo Deus, que culto glorioso, irmãos. Que culto glorioso Deus mandou na Vila Ré, 5 de maio de 2025. Gênesis capítulo 21, versículo 38. Nosso querido irmão Celso pregou pela guia do Espírito Santo. Vamos agora, irmãos, compartilhar com os inscritos, compartilhar com os vizinhos, com a Irmandade e deixar aqui os pedidos de orações. Deus abençoe a todos.